levantar? Não tem um cafezinho aí, mas agora já vai ter. Vamos levantar, acordar, espreguiçar, continuar nesse ambiente, né, de glória, de poder que temos aprendido aqui desde ontem. Você anima o seu coração, coloque sua expectativa em Deus, porque Ele ainda fará muito mais do que nós temos imaginado ou pensado. Vamos cantar uma música que diz: eu te busco, eu te procuro, ó Deus, no silêncio, né? Ele está. Nós sabemos que o Senhor Jesus está em todos os momentos com a gente. Então que você possa cantar com a alegria do seu ser, com o seu coração, e vamos nos alegrar nele, amém? Porque esse momento Ele nos deu para nós estarmos aqui desfrutando da presença dele, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o tio Uli está ali se preparando na ministração, eu quero dar alguns comunicados. Agora nós vamos ter ali umas garrafas de café para ele manter a gente bem acordado, em nome de Jesus. E ele vai dar também um intervalo, né? Nossa cantina vai estar funcionando, tá?
salgados, bebidas, refrigerantes, sucos, açaí, picolé. Então você pode ali na nossa cantina desfrutar, né, das bênçãos ali. O Senhor tem o nosso corpo físico. Amém? Gente, outra orientação é o seguinte: se alguém tiver alguma pergunta, ele deixou aberto, tá? Para perguntar, levanta a mão, né? Se envolva, pergunta, participa. Se vocês quiserem também acrescentar algo, tá? Deixa essa abertura. E durante o intervalo, nós vamos estar vendendo o livro dele, R$20, tá? Pix ou dinheiro. Por enquanto o cartão acho que deu um problema na maquininha, não está conectando. Tá? Mas Pix ou dinheiro, R$20 o livro. Quem quiser adquirir, pode ser durante o intervalo ou no final do culto, tá? Então, a programação é até às 5 horas, às 17 horas. Nós iremos retornar às 19h30. E a noite vai estar livre, vai ser aberto para quem quiser, né, vir, principalmente para as crianças, tá bom? Então convida aí os pais, as crianças, vai ser um culto maravilhoso. Na linguagem delas, eu creio que nós seremos muito abençoados e edificados. Deus abençoe vocês. Vou chamar a Julie, em nome de Jesus. Boa tarde, gente. Paz do Senhor. Amém. Estamos de volta. Agora à tarde a gente tem um vilão, um inimigo poderoso, né? Que é o sono. Então não deixe de te abater. Se aparecer aí, fica de pé na parede, dá umas bofeteadas aí, para a gente não perder, né? Muito bom. Nessa parte da manhã a gente falou um pouquinho sobre a gente como evangelista, falou um pouquinho sobre técnicas de evangelização. Criatividade é a palavra que a gente mais usou. Alguém reparou que eu dei de roupa, de camisa, criança para perceber. Qualquer detalhe que acontece com você, ela quer. Né? Boné também. Você percebeu o meu relógio é infantil. E o que acontece? Tudo é bom, tudo aqui é de propósito. É para criar conversa. Né? Fui ministrar numa igreja. E logo lá, as professoras, agora você tira volume, porque eu vi muito puff lá. As professoras me apresentaram um menino, uns 4 ou 5 anos, que o Luiz, que o menino é membro da igreja, ele vem com os tios. Ele foi, o juiz tirou do pai e da mãe direito legal, a gente não sabe o que aconteceu, tipo de abuso que eles sofreram, mas os tios são os representantes legais. E ele vem na igreja com os tios, mas nós, professoras, não conseguimos interagir. Ele interage com os amiguinhos, mas se qualquer momento não chegar perto, ele não se comunica. Me mostrou de longe quem era. Aí, ele estava sentado com um monte de meninos, ele tinha um carrinho de roda de luz na mão, e alguns amiguinhos tinham também. Eu falei assim: que legal, vocês colecionam carrinho, eu tenho bastante. Ele levantou e foi ficar no fundo. Só fiquei com os outros. Teve um outro momento que ele estava no momento coletivo, eu cheguei perto, ele levantou e foi sentar no fundo. Eu tentei várias aproximações e não consegui. Eu fiquei na igreja sexta-feira, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, e eu tenho um relógio bem colorido, e a cada ministração eu mudo a pulseira, a cor da pulseira. No domingo de manhã eu ia pregar na igreja, e as crianças iam fazer parte de um coral e iam cantar também. No subterrâneo da igreja eu cheguei com a mala dos bonecos, e eles já estavam fazendo uma fila indiana para subir para o púlpito. Eu passei com as malas no meio das 2 filas. Quando chegou no meio, ele saiu da fila e fez assim, me barrou. Eu olhei no rosto dele e falei para mim: eu só estava esperando você chegar para ver qual era a cor do seu relógio agora à tarde. E através da cor do relógio eu consegui tirar. Então, muitas vezes, não é da forma que você planejou. Por isso que a gente inicia criança, tem sempre alguma coisa no avental, no bolso, para que a gente possa ter essa forma. Nem sempre da forma que você imagina. Eu chego no hospital, às vezes, no quarto, e digo assim: ei, crianças, eu sou o tio Rui, tudo bem? Posso contar uma história? Só se
entrado na igreja. Então, eu já falei de Jesus de formas que eu nunca planejei, né? Mas ali a situação força você a ter a criatividade e não perder a oportunidade, né? Já comentei com vocês que esse tempo de pandemia, para mim, foi muito difícil, né? Emocionalmente, eu perdi muitas pessoas queridas pelo Covid. Um deles, nosso amigo, né? Pastor Drummond, jovem, bebezinha, sem nenhuma comunidade, cheio de saúde. Eu perdi muitas pessoas queridas pelo Covid. Eu perdi uma pessoa muito amada para o suicídio, e eu acredito que foi por causa do Covid. Né? Então, foi um tempo muito difícil para mim durante esse Covid. Mas, um tempo de muitas descobertas também. Dentro do que eu falei para vocês, muito a Deus, houve muitas pregações, muitos louvores. E um deles tocou muito meu coração. E aí eu entendi o que a Bíblia nos fala sobre o rei Davi. O homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele vencia todas as batalhas. E quando ele não vencia, Deus explicava para ele onde ele errou, por isso ele não venceu. Né? Então a gente vê Deus sendo chamado de o homem segundo o coração de Deus. E aí você abre o livro de Salmos, e Davi está numa crise de depressão ou bipolaridade, que você jamais imaginaria num homem segundo o coração. O cara é como se estivesse na frente do espelho. Ele fala para ele assim: por que está batido a minha alma? Pensa em Deus. É como se falasse assim: quantas batalhas, quantas vitórias eu já tive com Deus, por que eu estou batido? Então, se o próprio rei Davi teve direito de ficar batido, a gente também tem. Não tem problema de ficar triste, né, ficar no meio do desafio. Mas esse louvor que eu ouvi falou muito com o meu coração. Nem imaginava que era a minha vizinha que cantava essa música junto com o Leandro Borges, a Sandrinha. E eu trouxe então esse casal para trazer essa música para você. Eu sei que você não foi uma letra no meu coração, mas esses tempos difíceis, eu sei que você vai falar sobre o coração para mim, tá bom? Era aqui só. Você prepara para mim, só tiver. Pode soltar aí. Vamos cantar junto? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, elegi com esse refrão para sua alma.
É manhã, é tarde. Bonito, vai. Ó. Vamos lá? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Mais uma vez? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão. Muito bom, né? Saber que, mesmo nos momentos difíceis, a gente pode ter calma. Bom, quero te apresentar, e acho que eu prefiro ter o microfone de mão, porque eu não sei muito o que fazer com ela. Pode ser? Para finalizar essa parte de bonecos, eu queria terminar usando um talento que eu não tenho. Confidenciei para vocês de manhã. Desenho. Alguém aqui é bom de desenho? Hã? Eu não sei desenhar nada, nem casinha, mas vou usar aqui, desenhar algo simples, né? Vou desenhar um coração. Coração todo mundo sabe desenhar, né? Tá bonitinho meu coração? Mais ou menos. Não? Desenhe um coração aí no ar para eu tentar copiar, por favor. Melhorou? Mais ou menos. Parece um pêssego, mas vamos deixar por coração, né? Olha bem para esse coração. Só desenhei ele para a gente terminar com criatividade, né? Durante sua vida e seu ministério, Deus vai trazer um monte de crianças com o coração assim para você. Sem vida, sem alegria. E o que não pode acontecer é ele passar por você e continuar igual. Mas se você cumprir o chamado de Deus para a sua vida e anunciar Jesus para o coração dessa criança, a primeira coisa que vai entrar é a própria vida de Deus. E depois da vida, a alegria do Espírito Santo. Então você pode decidir como é que você quer ver os corações. Assim, cheio de vida e cheio de alegria, ou assim, sem vida e sem alegria.
É assim que você quer ver as crianças? É assim? É assim? Mas como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Será que Deus realmente pode contar comigo e com você para anunciar Jesus? Amém? Que todos os corações que vierem até você sem vida, sem alegria, que você possa, através do seu chamado, trazer a presença do Espírito Santo e a alegria de Deus para os corações. Amém? Posso apagar o coração? Orelha ou nariz? Sobrancelha esquerda ou direita? Viraram criança mesmo, né? Eu vou apagar isso. Agora, fecha a boca, que eu vou apagar a sua boca. Fecha a boca. Fecha a boca. Agora eu vou apagar os seus olhos. Não vai doer nada. Não fica nervoso. Para, por favor, para. Vamos contar até 3? 1, 2, 3. Eu sempre digo para as crianças assim, eu vou embora e vou levar meus bonecos comigo. Mas se você convidou Jesus para morar no seu coração, Ele nunca vai embora. Ele vai ficar com você para sempre. Amém? Muito bom. Algumas pessoas vieram fazer esse mesmo tipo de pergunta e era talvez uma resposta que eu queria dar amanhã em algum momento, mas eu achei necessário contar um pouquinho, né, para vocês que são ministros de crianças, professores, uma historinha, porque surge uma curiosidade. Ok, Deus falou com você sobre trabalhar com crianças. Aí você falou, você não tem o gosto, não tem paciência, não tem o desejo, não tem habilidade. Tenho sentido um mover de Deus em relação a essa direção, mas não sei como isso acontece. Como é que isso aconteceu com você, Uli? Minha profissão, meu trabalho sempre foi na área de finanças nas empresas, porque essa é a minha formação. Trabalhei 10 anos numa empresa que você, mulher, conhece bem, que desde a sua margarina até o seu sabão em pó é feito lá. Inclusive o que sobra do sabão em pó, eles fazem a margarina. Estou brincando. Trabalhei na Unilever durante 10 anos. Alguém aqui já ouviu falar de máquina de escrever? As amigas são antiguinhas. Trabalhei na Olivetti do Brasil durante 3 anos. Trabalhei numa empresa que as costureiras conhecem muito bem, os meninos que empinam pipa. Trabalhei 3 anos na Linhas Corrente. E nos últimos 6 anos, eu trabalhei numa empresa líder de tecnologia chamada HP. Hewlett Packard, né? Mais conhecido como HP. E então, paralelo à minha profissão, eu entendi o trabalho, o chamado de Deus com crianças, e comecei, então, a trabalhar com evangelismo de crianças. Quando? No meu sábado, no meu domingo, nos meus tempos livres, né? Comecei favela, orfanato, hospital, rua, escola. Pula o tempo todo. Nos últimos 6 anos na HP, meus colegas e meus funcionários começaram a descobrir, então, que eu tinha um trabalho com crianças. E eu comecei a ouvir um tipo de comentário assim, Uli, eu soube que você trabalha com criança carente, com criança doente, é verdade? Eu falei assim, é. Ah, que legal, eu queria tanto fazer alguma coisa no meu tempo livre. Outros colegas chegavam assim, Uli, é verdade que você tem uns bonequinhos assim, que você faz um showzinho de bonecos para as crianças? Eu falei assim, é. Ah, que legal, eu queria fazer alguma coisa no meu tempo livre e não sei o quê. E eu comecei a ouvir esses não sei o quê. E isso começou a me incomodar. Por quê? Altos executivos
ótimos salários. A empresa dava oportunidade para a gente trabalhar na empresa em outros países. Eu morei no México, eu morei na Argentina, sempre trabalhando na mesma empresa. Para trabalhar lá, a gente precisava falar no mínimo 3 línguas, o português, o inglês e o espanhol. E ainda eu falava 4, né, estranha. E os presbiterianos nunca entendem essa piada. Brincadeirinha. E eu achava isso curioso, porque homens e mulheres bem-sucedidas, ótimos salários, status profissional, e sentir o desejo de fazer alguma coisa em prol do próximo. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que Deus colocou isso, independente da religião que você tenha, do status social que você tenha. Você pode ver que existe uma catástrofe ali, todo mundo se reúne, doa roupa e doa água, não importa a religião que se tenha, né? O Criador colocou essa certeza na gente, né? O desejo de fazer alguma coisa em prol do próximo. Só que eu também descobri uma coisa, né? Existe a vontade de fazer um abismo e o fazer, né? Então na igreja está cheio de irmãozinhos sentado, esperando o pastor chegar e falar assim: irmão, venha participar do ministério tal, né? Então, numa situação cômoda. Bom, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Cheguei na gerente de recursos humanos e disse assim para ela: olha, você me autoriza, vocês vão entender por que eu estou falando isso, vocês me autorizam aqui dentro da empresa eu criar um comitê? Ela falou assim: como assim? Falei: uma associação, um clube, nem eu sabia o que era, queria, né? Mas qual a sua intenção? Não, eu queria criar oportunidades para os meus colegas de trabalho fazer alguma coisa no seu tempo livre. Tá, mas o que você precisa? Não, eu preciso de uma autorização da empresa e um e-mail para que eu possa me comunicar com esses funcionários. Tá, nós vamos falar com a presidência. Demorou uns 20 dias, ela veio com a resposta. Olha, eu sou o presidente, disse que tudo bem, Carlos Ribeiro. Mas ele disse: e o seu trabalho na área de finanças? Falou: não, meu trabalho de finanças é meu trabalho. Isso aqui, voluntariamente, a gente vai criar um comitê aqui dentro. Ela falou: se é só isso, está liberado. Ai, Jesus, e agora o que eu vou fazer? A empresa ficava num lugar de São Paulo, fica ainda, chamado Alphaville. Eu não sei se você sabe o que isso significa. É onde mora a classe AAA. Você não chega nem na porta do condomínio do cara, quanto mais na porta da casa do cara. Mas eu tinha minhas filhas pequenininhas, peguei meu carro num sábado e fui conhecer Alphaville. E achei Associação de Alcoólatras Anônimos, achei, antigamente falava, o orfanato, achei um asilo, achei creche da prefeitura. Falei: olha quantas oportunidades a gente tem próximo da nossa casa que a gente desconhece. Aí, falei: bom, como os funcionários sabem que eu trabalho com criança, eu não vou puxar sardinha não, eu vou lá no asilo. Cheguei no asilo, chamei a responsável, falei: oi, boa tarde, eu trabalho aqui numa empresa da região, e eu estou conhecendo a comunidade, eu soube aqui do seu asilo. Quais são suas necessidades aqui no asilo? Eu perguntei para a senhora. Nossa, se perguntar para mim quais são minhas necessidades, eu dou 3 folhas com cópia, né? Mas a mulher, ela falou assim para mim: olha, nós somos um asilo da prefeitura, mas graças a Deus muito bem sustentados. Olha, nós temos aqui alimento para os velhinhos, a gente tem material de limpeza, roupa de cama, toda segunda, a gente tem aqui fisioterapeutas, porque muitos dos vovozinhos e vovozinhas tiveram paralisias, então tem massagem. Toda segunda-feira e terça de manhã tem uma médica que vem aqui passar os velhinhos em consulta. Nós temos aqui 30 velhinhos e velhinhas, disse ela. Mas a nossa dificuldade aqui é que esses idosos, bem dizer, eles foram recolhidos das ruas. Então, a gente não tem para quem devolver. E o nosso problema aqui é que não tem dia dos pais, não tem dia das mães, não tem visita. Tchanã, ideia. Eu vou conseguir 30 funcionários
que na hora do nosso almoço, leve esses 30 velhinhos para almoçar. Qual é a ideia? Cada funcionário paga o almoço do velhinho, não onera a empresa. É na hora do nosso almoço, cada um almoça onde quer. Qual que era a minha ideia? De que cada funcionário, na hora do almoço, sentasse na frente do velhinho, apontei vocês 3 só por exemplo, sentasse e na hora do nosso almoço, conversasse com o velhinho. Era essa a ideia. Gente, 1.200 funcionários, conseguir 30, moleza. Vontade de fazer abismo e fazer. Mas eu tinha uma estratégia. Amiga, nós vamos ter um evento aqui na empresa. Vamos levar 30 funcionários, 30 velhinhos de um asilo para almoçar. E eu já tenho 29, só falta um. Jesus já me perdoou de todo o pecado, da mentira e do engano, né? E com essa história, já tenho 29, só falta um, eu consegui os 30 velhinhos. Fizemos uma vaquinha, contratamos um ônibus para buscar os velhinhos no asilo e levamos 30 velhinhos no McDonald's de Alphaville, porque a maioria eram banguelinhos e o hambúrguer é molinho, né? Então você imagina, em plena sexta-feira, McDonald's de Alphaville, para um ônibus e desce velhinho de muleta, velhinho de cadeira de roda, velhinho com enfermeira empurrando e 30 engravatados e engravatadas. McDonald's parou, gerente deu torta de maçã de graça de sobremesa para todos os velhinhos e tiramos foto com o gerente e foi como planejamos. Cada funcionário sentou na frente do velhinho, pagou o almoço do velhinho, conversou com o velhinho, o ônibus pegou o velhinho, devolveu para o asilo e nós voltamos para o trabalho. Guarda isso, sexta-feira na hora do almoço. Terça da semana seguinte, nunca esqueço, 2h da tarde, eu recebo uma ligação. Tio Uli, Ulisses, pois não, olha, eu consegui o seu telefone, meu nome é doutora fulana, eu trabalho no asilo blá blá blá, e toda segunda e terça eu passo os velhinhos em triagem. E eu estou te ligando para te contar que nenhum deles queria falar comigo de dor em algum lugar. Eles queriam falar para mim de um tal almoço que eles foram no McDonald's. Na mesma terça, eu já tinha recebido mais de 200 e-mails de outros funcionários que souberam da iniciativa pelos 30 e se voluntariavam para uma próxima oportunidade. Agora pensa comigo, se numa sexta eu tenho 30 funcionários à base de mentira, de profecia, né? E na outra terça eu tenho 200, você concorda que aqueles 30 só falaram disso para contagiar outros 200? A empresa, muito esperta, começou a perceber o burburinho. Aí chegaram para mim, Uli, o que você vai fazer no inverno? No inverno. Eu vou recolher roupa usada dos funcionários para levar para os albergues, para os asilos. Legal, eu, empresa, quero participar. Cada peça de roupa que você conseguir, eu, empresa, dou um cobertor novo. 3.000 cobertores. E no Natal? No Natal, vou falar para os funcionários que moram próximo de um orfanato, me trazer uma lista de nome das crianças, idade e sexo. Cada funcionário vai receber um papelzinho e vai comprar uma peça de roupa e um brinquedo para essa criança. Ok, eu, empresa, quero participar. Cada 2 crianças que vocês apadrinharem, eu, empresa, dou uma cesta básica. 1.600 cestas básicas. Olha a proporção que isso começou a acontecer. Nos meus últimos 2 anos de empresa, eu já tinha no meu bolsinho, por ano, cerca de $100.000 de verba da empresa. Então eu chegava pro
Kleber, que tem um orfanato. Kleber, o que você precisa aqui no orfanato? Eu preciso de alimentação, cesta básica para as crianças. Legal. Mas, Kleber, se eu te der um fogão industrial ou um freezer industrial, você não vai conseguir armazenar e fazer mais comida para alcançar mais criança? Seria ótimo. Então, o que a gente fazia? Os funcionários davam a cesta básica. Com a verba da empresa, o freezer e o fogão industrial. Olha, quando eu cheguei na empresa, sabe o que eu descobri? Que a matriz americana mandava por ano uma verba para a empresa Brasil, para que ela usasse em trabalhos voluntários. Você acredita que muitos anos a empresa devolveu porque não usou? Nossa, quando eu cheguei não sobrava uma moedinha, gastei tudo, né? O que eu estou te falando é o seguinte, as empresas têm grana para os seus projetos com crianças. O que eles estão cansados é de picareta. Mas se você tem um projetinho legal, nós vamos fazer uma rua aqui de lazer, ou a igreja de noite vai ter um curso profissionalizante, as empresas têm dinheiro. Talvez você tenha que passar por uma lei Rouanet, uma outra lei, para aprovar o seu projeto. Mas que as empresas têm dinheiro, tem. E eu gostaria que vocês pensassem nesse assunto, que é importante, porque quem não precisa está pegando essas verbas. Ok? Isso ganhou uma proporção, para você ter uma ideia. Um dia eu estou indo trabalhar, o ônibus da empresa me pegava, me deixava na empresa, eu atravessava a rua e ia tomar café na padaria que tinha em frente. Uma padaria grande, farmácia, banca de jornal, e como eu fazia quase todo dia. Pegava o meu pão de queijo e o café, pouquinho, né, porque dá vontade de fumar, estou brincando. Pegava o meu café e o pão de queijo, ia para a banca de jornal para ver as notícias do dia, taxa do dólar, bolsa de valores, que tinha a ver com a minha função dentro da empresa. E aquele dia Deus começou a mudar a minha vida. Chego na banca de jornal e fico paralisado. Vejo no vidro uma revista masculina com uma dançarina pelada na capa. Não foi por isso que eu fiquei paralisado, não. Do lado estou eu e minhas filhas na capa da revista Você S.A. Você é do bem? Profissionais que doam tempo, dinheiro ou conhecimento para boas causas já são mais valorizados pelas empresas. Ulisses Spaghiari, executivo da HP, com as filhas adotivas Amanda e Bárbara e um de seus bonecos. Trabalho voluntário com crianças em hospitais e favelas. Isso me deu 2 capas de exame, mais de 40 jornais e revistas. Ana Maria Braga na Globo, Clodovil Era Vivo na Gazeta, Monique Evans na Manchete, Kátia Pedrosa na Gazeta. Infelizmente, a gente mora num país que fazer bem para os outros vira notícia, né? Mas o que aconteceu aqui, não sei se você sabe, a Você S.A. é a revista mais lida pelos empresários do Brasil. Sabe quanto custa uma capa da Exame? Eu levei a empresa que eu trabalhava para a capa das melhores revistas. A Exame deu, naquele ano, o 3º lugar no Brasil para a HP como empresa de responsabilidade social. Um projeto que não era dela, né? Começou com os funcionários. Então, através da sua vida, você vai abençoar a empresa que você trabalha, seu vizinho, o quarteirão que você mora. Eu creio nisso, né? Então, abram seus ouvidos e o coração para essas coisas. O seu trabalho com crianças pode ser muito maior do que você imagina. E você pode ter mais ajuda, né? Melhor 2 do que 1. Então, eu queria falar um pouquinho disso para vocês saberem. Depois do intervalo, vocês dão uma ideia. Falando de capelania, um dia eu estou em casa, chego em casa mais de meia-noite, a luzinha da minha secretária eletrônica está piscando. Quando eu clico, tem uma mensagem assim: tio Uli, comparecer amanhã, que já era hoje, né, porque já era mais de meia-noite, comparecer amanhã, às 6 da manhã, na Rede Globo, para programar ao vivo com a Ana Maria Braga. Gente, isso é trote.
Mas a pessoa deixava um telefone para eu retornar. Aí eu liguei. A pessoa falou assim para mim: a Ana Maria Braga ganhou de uma fã 3 bonequinhos de espuma. E essa senhora, na cartinha, disse para Ana Maria que o sonho dela era ver os bonecos criarem vida. Nós vimos a sua revista e você não quer vir manipular esses 3 bonecos, não? Eu falei assim: eu vou. Mas você não tem o Tom aí que manipula o louro? Eu falei assim: não, mas o contrato do Tom é só fazer o louro. Eu falei assim: eu vou sim, mas será que ela não tem interesse de fazer uma entrevista comigo, não? Ela falou assim para mim: olha, o programa está cheio, não tem como. Mas vem, faz os 3 bonequinhos, ela te conhece, quem sabe, numa outra oportunidade, ela te convida. Fui, me escondi lá embaixo, onde ficava o Tom do louro, e fiz os 3 bonecos. Era um peixe, um pescador e um galo. Acho que era isso. Quando terminou, ela fala assim: olha que faz a criatividade. Quem dá vida para esses bonecos é Ulisses, um executivo de uma empresa, mas daqui a pouquinho nós vamos saber mais sobre ele, porque eu vou estar entrevistando ele no sofá. Sou um rapazinho de fé, estava com o meu modelito Tiuli, Benjamin montadinho no camarim. Eu não sei qual a ideia que você tem de televisão. 3 minutos de entrevista é uma entrevista longa. Em se tratando de Rede Globo, longuíssima, porque é caríssimo. Essa mulher ficou 12 minutos comigo no ar. Eu, ela, câmeras, produção, puxa-sacos, todos ali. Deu 3 minutos de entrevista, a produção dela fazia assim para ela. Essa mulher engasgou, chorou. E eu falei que nem um papagaio, né? Não entendi nada do que aconteceu ali. 2 dias depois, sai na imprensa que ela estava com câncer. Então, tudo que Deus me usou para falar ali, que eu visitava crianças com doenças terminais, que eu levava o consolo de Jesus, do Espírito Santo. Acho que o Espírito Santo foi comovendo ela e tampando a boca dela. Acho que tem aí Ana Maria Braga. Dá para soltar? Essa ela está resumida. Se você procurar depois na internet, Tiúlio Ana Maria Braga, você vai achar a entrevista inteira. Essa entrevista eu diminuí, tirei o crentez dela. Porque assim que eu saí da Ana Maria Braga, uma moça me parou e falou assim: nossa, gostei muito da sua entrevista, eu sou produtora do Jô. Você não teria interesse de dar uma entrevista para o Jô? Eu gostaria sim. Aí depois ela me pediu o meu portfólio e me pediu essa matéria. Então eu tirei todo o crentez da matéria e mandei para o Jô. Mas essa daí ela está editada. Vê se dá, Ingrid, por favor. Tem áudio. Volta do começo então, Ingrid, por favor. Trabalhando com crianças, e a vida da gente assim, envolvida com crianças, né?
tira leite de injeção, medo. A gente fala para ela que é importante tomar para que ela passe para casa logo, porque a criança está com saudade de casa, do irmãozinho, da escola. Então a gente fala, tem que tomar vai um pouquinho, mas tão rápido, porque não é na tela, não é no meu. Que legal, e as crianças recebem bem. E na verdade, você imagina você entrar no hospital e você encontrar uma criança com uma doença muito terminal. Imagina o estado dos pais, né, de toda a família. E ajuda, vocês viram, tem uma série de matérias agora falando isso. Verdade. Que a alegria, o sorriso, isso não vai só para a gente doente, nem para a criança. Verdade. Viu, Xuxa, você que está dando aula hoje, diz que o sorriso e uma boa risada, né, do tamanho das proporções da dorzinha que você está sentindo, ajuda a liberar endorfina, e aí essa endorfina ajuda a todo o organismo reagir melhor a qualquer infecção, qualquer dodói. Então, isso é muito importante, esse trabalho que você faz. O sorriso é o melhor remédio que tem. E a gente tem percebido que a receptividade dos médicos, das enfermeiras, porque a gente acaba facilitando o trabalho deles também, né? Porque os pais naquele quadro, depressão, tristeza, e alegria, todo mundo participa, esquece um pouco daquilo. E, na verdade, minha função dentro do hospital é levar apoio espiritual. Então, muitas crianças já tiveram os pais que faleceram da mesma doença, como HIV, na área de Miriam, a gente tem muitas crianças internadas que precisam. Então, a gente fala do amor de Deus, já que elas não conhecem mais o amor do pai, da mamãe, né? Então, Você levando sabe isso que para o as nosso crianças. programa, inclusive, tem uma penetração muito, eu acho que diria quase total, né, nos hospitais. E eu fico muito honrada com isso, porque a gente aqui nada mais faz do que levar alegria para as pessoas, para que elas sorriam, né? A gente tem a hora do besterol, do louro, né? O louro é sempre uma coisa que o Tom faz muito bem, né? O Tom é um amigo meu, na verdade, que está com a gente já faz quase 6 anos, e ele faz isso com muita propriedade. Então, eu queria que você mandasse um beijo agora para o louro, tá? Eu quero mandar um beijo para o Louro, porque ele faz um trabalho muito legal e dizer para ele que ele faz parte da minha família de bonecos. Ele é gente fina. Eu posso mandar um beijo? Eu queria mandar um beijo para 2 crianças lá do Hospital das Clínicas. Deixa eu contar para você, Ana Maria. A gente tem 2 crianças lá no Hospital das Clínicas. Eles tiveram paralisia infantil com 2 aninhos de idade. E hoje são 2 jovens. Eles têm 25 e 27 anos. Eles moram esse tempo todo dentro do hospital. Desde 2 aninhos. Porque eles precisam de todo aquele equipamento, né, artificial, de oxigênio. E já são amigões. A gente visita eles com frequência. Então, meu amigão Paulo e a Eliana, com certeza deve estar lá no hospital ligadinho na gente agora. Oi, Paulinho. Oi, Eliana. Dá um beijo, Eliana. Você já imaginou 23 anos? São pessoas Não bravas, podem sair. não podem. A Eliana não tem condições mais de se sentar, então ela fica muito tempo deitada, mas são pessoas alegres, felizes, pessoas que poderiam estar depressivas, angustiadas, pessoas que deram a volta por cima. E também a Eliana é uma artista, ela pinta com a boca, tem uma letra fantástica, escreve com a boca. Você vai ter oportunidade. Tá maravilhosa. Eu vou lá, vamos lá, Lula. Seria tão Então, Paulinho e Eliana, Você sabe o que o Paulinho faz no computador? nós vamos lá visitar, vamos levar o Lula para passear, tá bom? Então, olha, eu vou lá te visitar no hospital. Muito encantado de conhecer, viu? Você é demais. Ah, obrigada. Ai, que piscada. Vamos ver de novo, então. Olha, eu sugiro que vocês fiquem aí, porque hoje é dia da pizza. Vamos E lá. eu quero ver se você aprende aí, ô menina, a fazer assim com a pizza. E quem falou que o boneco não gosta de pizza? Eu posso. Eu quero ver você rodar a pizza. Você roda com a mão e o louro com o vai tirar o bigode, hein, louro? Tá bom? Obrigada, Deus. Parabéns pelo trabalho. Tchau, bonita. Posso te dar um beijo? Pode? Não, chega. Pode. Brincadeira. Agora... Depois disso, que ela foi hospitalizada, aí eu mandei uma carta para ela dizendo que eu gostaria de visitá-la no hospital. Ela me disse que ela gostaria muito, mas que naquele momento ela estava só recebendo a família, né? Então foi uma oportunidade, né? Capelania, esse é um nome estranho, né? Mas é sobre o que eu quero falar um pouquinho com vocês dessa grande oportunidade, que é a capelania hospitalar. Antigamente, quando se falava em capelania, você pensava logo no exército, né? O capelão do exército, né?
depois criou um conceito de capelania um pouco mais amplo. Então, quem trabalha no hospital, é capelania hospitalar. Você tem a capelania prisional, para quem trabalha dentro dos presídios. Você tem a capelania institucional, que é quem trabalha nos asilos, nas escolas, né? Mas o que eu queria falar um pouco para vocês hoje é sobre capelania hospitalar, grande campo evangelístico. Liga para minha esposa uma sexta-feira à noite e pergunta para ela assim: Sueli, quem ligou para o Uli essa semana? Ela vai te falar vários nomes de diretor de escola pública aterrorizados com vandalismo, sexualidade precoce e drogas. Ela ouviu falar que você tem um trabalho legal, ela nem quer saber de que religião você é, né? Ela vai te falar um monte de líder de comunidade de bairro, que tem salão no meio da comunidade, quer que você vá lá fazer um trabalho com as crianças. Vários diretores de hospital abrindo as portas. E pergunta para minha esposa para quantos eu digo não. Ela vai dizer para você que eu digo não para a maioria, que por enquanto só consigo estar num lugar por vez. E a pergunta é, em seguida, que eu falo não: quem você indica? E aí eu pergunto para vocês: quem eu indico? Né? Por isso que eu tenho dedicado parte do tempo dos treinamentos para falar sobre essa oportunidade, capelania hospitalar evangélica. Quando você fala em hospital, a primeira coisa que vem à mente é: não, para mim não dá, principalmente as mulheres, né? Eu sou muito chorona, não consigo, né? Pergunta para minha esposa como foram as minhas primeiras visitas no hospital. Ela vai falar que eu cheguei em casa, que eu dormi a maior parte do tempo, tamanho relaxamento muscular. Ela vai te dizer que eu não conseguia ouvir música, que eu não conseguia falar com as minhas filhas, que eu chorava até com o plim-plim do Jornal Nacional. Tamanho desarranjo emocional. Ninguém tem condição de trabalhar com esse tipo de apoio espiritual dentro de um hospital. Você vai ver que é o próprio Espírito Santo que te fortalece. Não existe condição humana nenhuma, né? O hospital ele pode ser o Albert Einstein, ele continua sendo um hospital, o pior lugar do mundo para a gente estar, né? O que faz ele melhor são projetos de humanização dentro dele, ok? Então vamos passar um pouquinho para mim, Ingrid, a próxima tela. O que é capelania? É uma entidade sem fins lucrativos. Opa, já discordo, a coisa já mudou. Cuja missão principal é oferecer assistência espiritual nos hospitais. Por que eu não concordo? Eu e a Joana somos donos de convênio médico. Somos concorrentes. Nosso preço é parecido. Então eu chego para Daniele e falo assim: olha, a Joana fala assim para você: olha, no meu convênio médico você vai ter direito à internação em quarto particular, exames de laboratório, acompanhante numa internação e dá todos os privilégios. Aí eu venho e falo assim: olha, no meu convênio médico você vai ter direito à internação em quarto particular, visita e convênio médico. E nós temos um trabalho que a gente chama de capelania, que é um apoio espiritual ao paciente, que acaba sendo um apoio psicológico também. Veja, se os nossos preços são parecidos e eu tenho isso a mais, provavelmente você vai comprar o meu convênio médico. E os donos de convênio médico já descobriram isso. Então já tem no convênio o profissional chamado capelão remunerado pelo hospital, como assistente social, como psicólogo, como médico e como enfermeira. Então já passa a ser uma, entre aspas, profissão. Olha que coisa maravilhosa você exercer seu ministério e ainda ganhar por isso, né? Então, quando eu discordo dos fins lucrativos, porque já tem dinheiro envolvido, pode ser uma profissão. Na época que eu morava em São Paulo, o capelão da Amico, que era uma convênio médico, um dos maiores de São Paulo, era um pastor aquela que guarda o sábado. O pastor da Adventista, ele era o capelão-chefe do hospital, né? Bom, quando eu falo para a igreja, e talvez aconteceu isso com a Danúbia, sobre um curso de capelania, as pessoas falam assim:
dá certificado, dá autorização para entrar em hospital. Gente, eu fiz, acho que até hoje é considerado, um dos melhores cursos de capelania que tem no Brasil. Eu passei 5 dias dentro do auditório do Hospital das Clínicas, num feriado prolongado, sexta, sábado e domingo, e o outro sábado e domingo. Eu tive palestras com médicos cristãos, enfermeiras cristãs, psicólogos cristãos, pastores, teologia do sofrimento. Então foram 5 dias de conteúdo. A partir daí, eu tive 140 horas de treinamento, até receber o meu crachá de visitador ou capelão hospitalar. Então não venha em 2 horas de palestra ser crente que gosta tudo facinho e rapidinho, né? Hoje eu tenho esse título de capelão, mas quando abre uma oportunidade em um hospital, sabe o que esse hospital quer? Que eu faça o curso que ele oferece, mesmo com toda a capacitação. Então, muitas vezes, mesmo você tendo uma capacitação, você vai ter que fazer o curso que aquele hospital oferece para que você possa trabalhar lá dentro. Então, qual é a intenção dessa palestra? É aquecer seu coração e abrir os seus olhos para esse ministério tão maravilhoso que precisa de tanta gente, né, e que existe essa carência grande, ok? Pode passar, Ingrid. Qual que é o alvo principal? Por isso que está aí principal. É levar a mensagem do consolo e esperança da palavra de Deus aos enfermos hospitalizados. Apoio, o que eu disse ali? Consolo da palavra de Deus. Chega a mamãezinha para você lá na pediatria e fala assim: estou com meu bebê internado, queria voltar amanhã para a visita, não tem um vale transporte. Você não me consegue um vale transporte? 4 horas da tarde, estou com minha filha internada aí, eu não comi, estou morrendo de fome. Você não me ajuda num vale refeição? Então vai muito além de consolo, né? É como se alguém chegar para você e pedir um prato de comida, você fala assim: vá, Deus te abençoe. Continue com fome e vai com Deus, né? Então, você vai ver que esse ministério é algo que você pode envolver a igreja. O que acontecia comigo? Auge do HIV. Emílio Ribas estava entupido com criança com AIDS até o teto. Só que essa criança, quem que leva para o seu filho internado sabonete, escova de dente e o creme dental? Quem leva? Você, né? Só que essa criança, o papai e a mamãe já morreu com a mesma doença. E essa criança foi adotada pela avó ou pela tia, junto com seus 4 ou 5 irmãozinhos. Não tem sabonete, não tem creme dental, não tem escova de dente. Sempre eu tive isso aqui na minha igreja, ter microfone aberto. Irmãos, tem um aviso. Está tudo bem na minha casa, mas lá no clínica está precisando de sabonete. Os irmãos podem me ajudar? Domingo seguinte vinha aqui os irmãos com aqueles pacotão de sabonete, de creme dental, né? Então você vai ver, o principal é o consolo da palavra de Deus, mas é um ministério que vai requerer muito mais, né? Tem criança, eu vou com os meus bonecos em pleno dia da criança fazer uma apresentação para as crianças internadas. Será que não passa na minha cabeça que eles aguardam, além dos bonecos, de um presentinho de Dia das Crianças? É Páscoa. Será que, se ele tem liberação médica, ele não pode comer um chocolatinho? Não, né? Então você vê que é um ministério que vai demandar mais e vai poder envolver mais pessoas. Vamos lá? Gente, esse aqui é muita teoria, viu? Porque, desculpa aí o sono, mas vamos se movimentar, porque regras. O que você mais faz dentro de um hospital é obedecer regras. Mudou de cama, sabe o que você faz? Lava a mão. Passa para a próxima cama, lava a mão. Quando você sair do quarto, adivinha o que você vai fazer? Lavar a mão. Tem vezes que eu passo mais tempo no procedimento do que com o paciente. Queimados, por exemplo. Talco na sola dos pés. Avental. Bota. Luva. Máscara. Touca. Chega o teu menino queimado dos pés à cabeça, morrendo de dor, que não consegue me ouvir 30 segundos. Eu fiquei mais tempo me trocando do que com ele. Mas se existe uma coisa que nós crentes tem problema, é obedecer regras, né? O pastor passa perto de você, sem querer não te viu, não te cumprimentou. Você já fica magoadinho e muda de igreja, porque deve ter um monte aqui no quarteirão. Não é?
Então a gente é muito para a regra, né? Imagina se hoje, na geração de hoje, o pastor disciplina alguém. Você acha que ele vai ficar sentadinho no banco disciplinado? Não, ele muda de igreja, né? E o que você mais vai fazer é obedecer regras. Pode? Pode, Ingrid? Por que esse trabalho é tão fantástico? Não dá nem para falar que você gosta da doença, né? Mas a doença, ela traz um sentimento para a pessoa: desesperança, angústia, medo da morte, o ambiente hospitalar, o branco das paredes, o branco da roupa dos médicos. Tudo isso é atordoante. Quando o paciente descobre, através de você, que tem um Deus que cuida das suas necessidades, esse quadro muda, né? Consola o coração, dá propósito à dor, alivia o sofrimento e renova as forças dessa pessoa. E o que você precisa para estar dentro desse ministério? Preparo, ok? Treinamento. Gente, eu já vi cada coisa dentro do hospital. Muito. Coisas assim, hilárias. De gente até treinada, né? O que a sua filhinha tem mesmo? Ah, eu conheci uma outra que teve a mesma coisa, tenho uma saudade dela, né? Ou então, está lá na ortopedia e começa a cantar, as crianças estão tudo engessadas, ela assim, agora lá, todo mundo batendo palminha, né? Bate gessinho, né? Então, tem que ver umas coisas, assim, eu vou contar durante que eu vou lembrando, mas você precisa de preparo. Uma vez eu passei pelo hospital, no fim de semana, estava 2 amigas que faziam parte com as mães. As mães ficam muito tempo internadas com as crianças, né? E quando eu entro, vamos cantar uma música? Junto com as mães. A música era assim: boas-vindas bem-vindo sim, boas-vindas para você, aleluia, boas-vindas bem-vindo sim, venham, venham outra vez. Aquela mãe nunca mais quer aparecer naquele hospital. Como venham, venham outra vez? É a música errada no lugar errado, né? Então a gente vai falar sobre muitas coisas aí para evitar. Vamos falar sobre preparo? Primeiro preparo. Pode passar, Ingrid. Espiritual, né? Quem deve trabalhar no hospital? Bom, eu devo saber pelo menos muitos versículos de cor, conhecer muito a Bíblia. Seria bom, mas não é isso que nós vamos fazer no hospital, não. O que você precisa é de conversão legítima. Você vai falar daquilo que experimentou. Eu não vou discutir se o batismo certo é por aspersão ou imersão. Eu não vou discutir se a igreja vai subir antes vai arrebatar antes da tribulação, no meio ou depois. Nós vamos lá falar de Jesus. Então o que você precisa saber? Quem é Deus? Quem é Jesus? O que Ele fez por você? É isso que a gente vai falar para o paciente, né? Agora, o que aconteceu? Dentro do Clínicas, a primeira capelania que se estabeleceu foi a evangélica, depois a católica e depois a espírita. Por que aconteceu? Quando se formou a evangélica, tinha muita gente que queria vir trabalhar com a gente, de outros credos. Aí a coisa ficou complicada. Porque eu chego para essa pequenininha que teve paralisia infantil e está tetraplégica. Aí eu digo como cristão para ela assim: olha, eu não entendo por que você está assim, mas eu quero te dizer que haverá um lugar que você vai estar livre dessa paralisia infantil. E Deus que cuida de você está preocupado mais com o seu coração do que qualquer outra coisa. Aí chegava o meu amiguinho e falava assim para ela: na verdade você está assim, porque talvez na outra encarnação, então você está passando por uma purificação. Provavelmente na próxima encarnação você vai estar livre dessa paralisia. Como você trabalha com pessoas de diferente credo dentro da mesma capelania? Aí não teve como, aí se criou a católica e se criou a espírita, ok? Então, a gente precisa ter conversão legítima. A gente tem Jesus, estamos aptos para trabalhar lá. Amor pelos enfermos. Gente, quem é que tem que estar no ministério infantil? Quem é capacitado, sabe trabalhar com bonecos e canta e toca e sabe contar uma história? Não. Quem tem amor pelas crianças. Se você não tem, não é o seu lugar. E nenhum problema com isso. Vai procurar pelo que arde o seu coração.
Então, se você é uma pessoa que não tem amor pelos enfermos, o hospital não é o seu lugar. Ponto, e acabou. Né? Eu tenho uma filha que ela tem uma paciência desse tamanho, um humor desse tamanho. Eu trabalho muito com ela a vida inteira. Eu falei, quase falei o nome. Filha, você precisa dominar esse seu temperamento, a sua pouca paciência, o que você passa às vezes de burra. Quer ver uma coisa? Os alunos da Faculdade Federal de Minas Gerais estavam fazendo greve contra a reforma da grade. Ela entra na sala, no meio da notícia do Jornal Nacional. Bom, agora melhorou, mas o pior lugar do mundo era Belo Horizonte, né? Porque aos 10 anos de idade, com todo o círculo de amiguinhas, elas foram tiradas de São Paulo, da casa, da escola, dos parentes, para Belo Horizonte. Então, a África era melhor do que Belo Horizonte, né? Hoje elas amam lá. Ela entra no meio da notícia e fala assim, te falei que esses mineiros enxeridos, o que esses alunos querem? Se o diretor quer reformar a grade, deixa reformar, vai pintar, vai ficar bonita. Falei, Amanda, está falando da grade curricular, né? Você é tão apressadinha que você passa de burra, cuidado. De novo, o Jornal Nacional. Vocês lembram da história dos mineiros que ficaram soterrados no Chile, que trabalhavam na mina e foram soterrados? Ela entra no meio do jornal. Pai, eu sei que é uma notícia triste, mas o que esses mineiros vão fazer lá? Aí morre soterrado. Falei, Amanda, não é mineiro que nasceu em Minas Gerais, é mineiro que trabalha nas minas. Então, assim, ela tem uma paciência tão curta que ela passa de burra às vezes. Uma pessoa mal-humorada tem que passar a distância de um hospital. Sabe por quê? O médico está mal-humorado, a enfermeira está, o paciente está, a mãe do paciente está. Você é a única pessoa que tem que estar muito bem-humorada. E sem problema, gente, não sofre não. Não é seu ministério, vão procurar pelo que arde o nosso coração. Por isso que eu falo que, o que é chamado? O Espírito Santo falou uma vez e eu entendi perfeitamente. Chamado é amor excessivo. É por aí que você começa a medir. Né? Eu tenho um amigo de infância. Desculpa, eu vou ter que confessar isso. É difícil para um homem falar isso. Mas vou falar. O cara é bonito. O cara é cheiroso. O cara se veste bem. O cara era de uma família classe alta. Eu andava com ele na rua, eu passava um constrangimento, porque ele via um mendigo, ele sentava do lado do mendigo, ele abraçava o mendigo, ele beijava o mendigo. Hoje ele tem um trabalho maravilhoso em São Paulo de recuperação de indigentes. Como é que você justifica um rapaz daquele jeito, bonito, cheiroso, rico, com esse tipo de iniciativa? Amor excessivo. É chamado. Ingrid. E por quê? Não entendi. Que lindo, Ingrid. Que maravilha. É mesmo? Esse chamado ministerial. Né? Porque pela lógica é impossível acreditar. Né? Muito bom. Amor pelos enfermos. É o que você precisa. Vamos ver o próximo preparo rapidinho. Me fala a hora aí, pastora, tá? Para te dar um intervalinho e tal. Preparo social. Humildade. O que acontece no hospital? Você que tem grana, ou tem uma condição melhor, você vai estar num quarto só para você, uma cama só para você, mas o mesmo médico que atende o SUS no andar de baixo, é o mesmo médico que vai atender você na sua salinha especial. Então, a doença, ela nivela todas as pessoas. Está ali o rico, o pobre, está ali o letrado, o iletrado. Todos estão limitados a essa humildade. Qual que é a sua motivação para estar no hospital? Bom, o que aconteceu com a gente na capelania? Muitas pessoas vinham para querer trabalhar com a gente. Então, o que acontecia? Nós íamos ter que dar um treinamento teórico grande para essa pessoa, depois um treinamento prático. Ministério Infantil, vou falar com vocês, fala se é mentira ou não. Chega uma irmãzinha para quem está liderando o Ministério Infantil e fala assim, vim trabalhar com vocês. Você não dá bandeira, mas ela vira de costas, você fala assim, ai, graças a Deus, ajuda, né? A irmãzinha vem e fica um domingo, fica 2. Você bonzinho? Ela fica 3. Aí ela chega para a líder e fala assim, não vou poder continuar, porque eu não quero perder o culto principal, né? Como se estar com as crianças não fosse culto principal.
deixa eu falar uma coisa para vocês. A comida não começa na sala de jantar, não. A comida começa lá na cozinha. O bom cheiro começa lá. Né? Então, o que a gente começou a fazer? Bom, chega a Joana. Vou ter que dar um treinamento teórico, vou dar um treinamento prático. Será que a Joana, depois de tudo isso, não vai chegar e falar assim, ai, senti que não é o meu chamado? Então, o que começou a acontecer? Nós, guarda essa informação. Psicólogos cristãos do hospital começaram a achar que nós, visitadores, precisávamos de ajuda psicológica. E precisa mesmo. Emocionalmente é difícil. Mas o que esses psicólogos começaram a nos ajudar? A fazer uma entrevista com a Joana, para poder entender qual é a motivação da Joana. Então, Ingrid, eu vou te pedir um favor agora. Você vai passar várias telas para frente, depois a gente vai voltar. Vai, mais. Vai, Ingrid, vai. Vai, Ingrid, vai, Ingrid. Vai, Ingrid, vai mais. Vai, Ingrid, vai. Aí, volta, Ingrid, mais um. Vai para frente agora, mais um. Aí. Claro que não falaram com todas essas palavras, mas olha algumas motivações que os psicólogos captaram. Quero visitar pessoas enfermas porque eu sinto pena daqueles que sofrem por causa de doenças. Veja que pena é um sentimento que não deve motivar a gente a nada, né? Talvez se você trocasse a palavra pena por amor, eu acho que seria melhor. Vamos ver a próxima motivação. Sou muito curioso, por isso gostaria de ver doentes graves, ferimentos sérios e pacientes psiquiátricos. Tem que internar esse, né? Esse é paciente, esse, né? Vamos lá. Nunca vi ninguém morrer. Se eu fosse um visitador, teria a grande oportunidade de viver essa experiência incrível. Interna na psiquiatria esse, né? Preciso ter na minha bagagem de vida uma história sensacional para contar. Acredite, gente, isso é verídico. Quero ajudar e servir as pessoas e cumprir meu dever cristão. Essa é melhorzinha, né? Preciso aumentar o número de visitas no meu relatório. O pastor Veriano me cobra que eu vou fazer visita, então eu vou lá no hospital fazer, só para mostrar para ele que eu estou indo. Gente, como é que você investe numa pessoa que tem uma motivação dessa? Não dá. Volta tudo, Ingrid. Então, você precisa ter uma motivação mais. Pode ir mais. Volta mais, Ingrid. Você tem que ter mais. Aí. Motivação correta. Personalidade amável e humor estável. Se você não é uma pessoa bem-humorada, recomendo passar uns 2 quilômetros de um hospital, ok? Vamos lá. Disposição para se submeter a regulamentos. Já falamos sobre isso. Pode passar? Preparo físico, boa saúde física e psicológica. Se você é uma pessoa que tem uma imunidade baixa, gripa com frequência, né? O hospital não é um lugar para você. Amém. Ou você pede cura total, ou não é o seu lugar de trabalhar, né? E outra, boa saúde física e psicológica. Para mim, eu quero que você sinta. Imagina eu agora, em cima de uma fossa, transbordando fezes, ok? Não conheço aqui, mas talvez aqui e aqui, passando 2 córregos dos mais poluídos de Cuiabá. 45 graus de temperatura. Você sentiu esse cheiro? Para mim, carne humana queimada é o cheiro mais terrível que eu já senti. Eu entro na ala de queimados, meu estômago quase pula para fora. Hoje, graças a Deus, está melhor. Mas você precisa ter aí boa saúde física e psicológica para vencer esses obstáculos também, ok? Aparência pessoal. Não quer dizer que você precisa ser bonitinho para trabalhar no hospital, né? Isso quer dizer que nós 2 podemos entrar. O que eu quero dizer com isso? E aí pega mais as mulheres, né? Brinco, colares, cabelo solto, salto, perfume. Mas eu uso Mary Kay. Você sabe se o paciente é alérgico, né? No começo da AIDS, e agora aconteceu de novo, umas matérias saíram até na TV, de paciente com AIDS agarrar no colar, estou infectado e vou levar você comigo, né? Então, cuidado, coisas grandes que o paciente possa pegar, agarrar, né? Perfume, maquiagem, é fácil, no hospital menos é mais, né? Então, sapato baixo, fendas nas saias,
Quanto mais simples, melhor dentro do hospital. Pode passar? Quarto, intelectual. Você tem que conhecer um pouquinho da Bíblia. E o quê? Quem é Deus, quem é Jesus, o que ele morreu, por quê, ressuscitou. E a gente que trabalha com criança, a gente vai ter esses nossos truquezinhos, o material que a gente usa normalmente até com as crianças na igreja, dentro do hospital. Boa comunicação e controle da língua. Eu tenho certeza que Deus deu para a gente uma boca e 2 ouvidos, que era para a gente ouvir mais e falar menos, né? E o que você pensa que você vai falar no hospital, você vai mais ouvir do que falar. Sabe por quê? O paciente quer compartilhar. A mãe do paciente. A mulher da limpeza, ela vai ouvir que você é um bom ouvido, ela vai querer compartilhar. O cara que faz a manutenção nos torpedos de oxigênio, ele vai querer oração, ele vai querer compartilhar, né? Então, boa comunicação, controle da língua e as técnicas de evangelização, que no caso de crianças a gente vai precisar. Pode. Vamos ver, passar bem rapidinho. Isso não é para te desanimar, não. É para você buscar em Deus aquelas que você não tem ainda, né? Para que você possa ter. Vamos lá? Tenha autocontrole das emoções. Eu vou visitar a Isabela. Isabelle fez uma cirurgia, está com dor, está com medo, está com saudade de casa. Se ela chorar, eu choro com ela. Vai fazer bem. Chorar na frente de criança em hipótese alguma. Porque a mãe abre a guarda para que um estranho visite a filha dela. Aí eu chego na frente da filha e choro. Que tipo de consolo espiritual eu fui trazer? Então, o que acontece comigo hoje? Caso verídico. Criança veio a óbito na cama, a da cama do lado está toda alegrinha esperando a vez de conversar com o meu boneco. Ou vou chorar no banheiro e me recomponho, ou seguro a peteca e vou visitar o próximo ali. Tenha um humor estável, falamos, identifique o desejo do seu coração, ou seja, a sua motivação é a correta. Seja perseverante. Lembra que eu falei que nem sempre você consegue falar de Jesus da forma que você... Eu tenho um trauma, graças a Deus, um trauma de infância. Eu não sei se você entende, se você é de uma família italiana. Eu sou, das duas partes. E para uma família italiana, o vô e a avó têm mais importância do que o pai e a mãe, né? Os avós têm uma figura muito forte. E eu era muito apegado ao meu avô materno. E ele teve um caso grave de diabetes e ele precisou amputar uma perna. Eu fiquei doente de saudade, porque ele ficou vários dias internado até fazer a amputação. E minha mãe conseguiu uma autorização no hospital para que eu fosse visitá-lo. E eu fui. Mas ele tinha acabado de fazer a cirurgia, estava no quarto, voltando da anestesia. E eu entrei no quarto com a minha mãe, eu tinha uns 6, 7 anos. E ele começou a chutar o lençol, não sei se é feito da anestesia, ele começou a chutar o lençol, e o lençol desceu, e eu vi então a perna dele amputada, enrolada em gases, e disse minha mãe que eu desmaiei. Naquele momento, eu peguei trauma de amputação. Eu entro no hospital, eu vejo uma criança amputada, é fora de controle, eu começo a suar frio, eu começo a tremer, eu perco a cor, me dá tontura. E eu, caso verídico, entrei no quarto, tinha uma garotinha, e eu comecei a falar de Jesus para ela. Quando eu olho, ela está com a perna amputada. E chegou a enfermeira para fazer curativo. Eu disse assim para a mãe, dá licença, eu volto outra hora. Prioridade é o médico. Ok. Não posso desistir dessa menina. No outro dia, eu entrei, fixei meu olho só na carinha dela. Nisso chega o médico. Eu de novo com a mãe. Só me dá licença que eu vou sair. Terceira vez. Eu chego, começo a falar de Jesus para a menina. Eu ouço um barulho atrás de mim. Que eu imaginei, é o médico e a enfermeira para fazer curativo. Eu falei assim, a senhora me dá licença. A menina agarrou na minha mão. Eu fiquei com ela o tempo todo, até ela terminar o curativo. E venci meu trauma de amputação. Seja perseverante. No ministério, você vai vencer até as suas próprias dificuldades. O próprio exercício do ministério faz você suportar, né, essas dificuldades aí.
Tenha discernimento e sensibilidade na conversação. Não tem muito a ver com o que eu vou falar, talvez esteja em outro item, mas eu quero te dar esse exemplo antes que aconteça. Você não tem autorização de falar sobre o diagnóstico com o paciente. Cuidado que a mãe do paciente te cutuca. Moço, o que o meu filho tem? Está escrito aqui no prontuário, eu não entendi a letra. Fala assim, olha, procura a enfermeira-chefe, que ela vai poder te orientar. Às vezes o próprio paciente te cutuca. O que aconteceu na época áurea da AIDS? A criança que estava no momento terminal, que ela já está cadavérica, cheia de hematomas, já não para em pé, está na cadeira de roda. O que as enfermeiras faziam? Não deixavam elas terem contato com o espelho, para elas não se verem naquele estado. Então tinha um garotinho de 12 anos que eu encontrava sempre, ele tinha as crises, ele vinha tomar o AZT, voltava para casa, tinha as crises, e eu encontrei ele no momento do hospital, mais uma enfermeira já quase terminal, e ele falou assim para mim, ô tio, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Eu tenho AIDS. Falei, amiguinho, eu acho que você não deve se preocupar com isso não. Eu acho que você deveria comer toda a comida que a nutricionista traz, tomar os remédios direitinho e não se preocupar com isso não. Não, tio Uli, fala a verdade, eu tenho AIDS ou não? Olha, eu acho que se você tem essa dúvida, você deveria perguntar para a enfermeira. Aí ele falou assim, mas sabe o que acontece? Eu acho que eu tenho, porque eu peço para olhar no espelho e ela não deixa. Então veja, às vezes o próprio paciente. Então você não tem autorização para conversar sobre diagnóstico. Você já acompanhou uma outra criança na quimioterapia, que vomitou, que perdeu o cabelo, você sabe tudo o que vai acontecer, mas você não tem autorização. Né? Pressionar, enfermeira-chefe quer. Todo mundo acha que o super-herói do hospital é o médico. Na verdade, não é. É ela. É a enfermeira-chefe. É ela que acompanhou o paciente no turno, sabe se ele vomitou, se ele teve febre, se ele comeu. O médico só vem, vê o prontuário e vai embora. Então, ela é que tem que ser sua aliada, ok? Nada de pavio curto. Estou evangelizando uma criança, chegou o médico. Prioridade é o médico. Ninguém se interna para ser evangelizado. Certo, igreja? Né? Prioridade é o médico. Estou evangelizando a criança, o médico chega, eu disse, dá licença? Mais ou menos nessa distância, saí do quarto e fiquei na porta. E o médico lá examinando. E ele fazia exatamente isso. Examinando a menina. Você é médico? E lá da porta eu falava assim, não senhor. É enfermeiro? Não senhor. Profissional da área? Não, senhor. Então você está me atrapalhando. O senhor me desculpa, eu volto depois. Imagina se eu tenho um pavio curto. Quer saber? Engole seu paciente, que tem um monte de outros aí. Entendeu? Cuidado. Está muita gente de pavio curto. Você é a pessoa que tem que ser longânimo, paciente. Ok? Seja flexível. Não dá para falar de Jesus agora, dá depois. Não sei se existe ainda. Existe, na empresa que eu trabalhava, veio uma representante da Natura na hora do almoço vender perfume. E aí uma colega de trabalho falou assim, vamos ver os perfumes comigo? Eu falei, já estamos aqui no refeitório mesmo. Aí passei perto de um perfume, aquela voz que eu já conheço, quem é? Falou para mim assim, compra. Mas deu esse perfume infantil. Compra. Eu vou levar esse. Compra esse também. Mas o senhor não tem mais criança pequena? Compra. Comprei os 2 perfumes infantis. Era um perfume infantil e junto vinha uma caixinha com um monte de animaizinhos recortados em EVA. E vinha um painel de plástico que você molhava e colocava no azulejo e colocava os EVA. Então, era um cenário do fundo do mar. Aí vinha os peixinhos, a ostra, tal. Eu falei de Jesus com aquilo, embaixo de um chuveiro, com uma mãe segurando um menino totalmente engessado, falando de Jesus através dos negócios da Natura. Como é que você vai imaginar que você vai usar um negócio desse no momento, né? Seja flexível. Passei, num dia da criança, passei no corredor, havia um quarto com 2 camas,
um bebezinho, um bebê no berço, um menino de uns 2 anos, com uma junta de médica em cima. O menino rava, não deixava ninguém tocar. Ele teve um atropelamento, nunca tinha ouvido falar disso. Ele sofreu um atropelamento e ele teve boa parte da pele deslocada da musculatura. Ele parecia um cachorro chau-chau. Parece que a pele enrugou. E eu passei, e a menina que estava na cama ao lado fez assim para mim, que viu com o boneco, né? Eu fiz assim. E passei. Quando eu voltei, está aquela gritaria de novo, os médicos tentando analisar, e aí a menina de novo. Só que uma das pediatras viu ela me chamando. Ela falou assim para mim, aperta aqui, ó, e passa. Baixei o Benjamin e passei. Quando eu passei o Benjamin, a carinha dele entre as treliças do berço, que estava o menino aos berros, ele parou de chorar, olhou para o boneco, ficou quietinho e os médicos conseguiram examinar. Muitas vezes você vai conseguir falar de Jesus de uma forma que você nem imagina. Então, seja flexível. Nem sempre vai acontecer da forma que você imagina que vai ser. Ok? Saiba guardar confidências. Eu tenho confidências, até de homicídio, mas contou para o meu boneco. Mas contou para um boneco? Contou. O boneco não é fofoqueiro, ele vai contar para a família por quê? A família vai espalhar para todo mundo. Contou para ele como contraiu, quem infectou sem avisar. Mas ele falou em termos de confidência. Então, eu guardo para mim. Então, a mãe da criança vai confidenciar coisas, o paciente, os profissionais da área. Não, guardar confidências. Próximo. Use abordagem e linguagem correta, dependendo da faixa etária que você for trabalhar. Nós falamos disso de manhã, né? Seja atencioso, controle bem a duração da visita. Eu procuro visitar o paciente sempre fora do horário de visita, porque o horário de visita é muito particular, às vezes ele é restringido, né, há pouco tempo, só para familiares. Então, quando que eu visito? Fora do horário de visita e não de manhã. De manhã acontece troca de roupa de cama, medicações mais banho, medicações mais pesadas. Então eu procuro entre o chá da tarde e o jantar o melhor horário de visitar o meu paciente. Ok? Evite intimidades. O que eu chamo de intimidade? Abraçar paciente, beijar paciente, sentar na cama do paciente, ficar de mão dada com o paciente. Mas alguns pacientes eu tenho intimidade. E eu vou explicar que tipo de intimidade. Pois não. Aham. Eu falaria. Aham. Sim, com certeza. A enfermeira. Não. Não, por exemplo, a gente não fala muito, mas a gente que vai muito no hospital, a gente tem até uma gíria que a gente, não é gíria, mas uma forma de comunicar com os médicos, né? Assim, ô doutor, mamãe pegou pesado, hein? A gente sabe que foi espancamento. Né? Então, umas coisas assim que, né, a gente observa, e claro, e que se for contado para você mesmo, né, você tem que, não para a família. Mas o responsável, exatamente, com certeza, boa pergunta. Evite intimidades. Há uns 50 anos atrás, uns 40 e poucos anos atrás, talvez já 50, houve uma paralisia infantil no Brasil que matou a maioria dos pacientes. No meu trabalho no hospital, eu conheci 12 que sobreviveram. Então, eles tiveram paralisia sempre com 1, 2 aninhos de idade, ficaram tetraplégicos, ou seja, do pescoço para baixo não tem nenhum movimento, provavelmente também, a maioria deles, o pulmão parou, então eles têm uma traqueostomia ligado a um pulmão artificial que bombeia, que faz a respiração pelo pulmão. E esses pacientes, a maioria deles foram abandonados pelos pais. Então, há mais de 40 anos eles moram dentro do hospital. Né? Na verdade, eles já não são nem mais pacientes, eles são hóspedes. Então, senta no quarto deles, tem videogame, tem televisão, tem frigobar, porque os médicos e a estrutura já acabou apadrinhando eles. Eu conheci esses 12
acompanhei até recentemente a morte de 11 deles, né, ao longo dos anos. E hoje só tem uma viva, ela me chama de pai, ela é convertida, e que é a Eliana. Eliana é uma artista fantástica, ela pinta com a boca. Eu e minha esposa, durante alguns anos, organizamos exposição de quadro delas para vender os quadros, né? Ingrid, dentro daí do Morada deve ter fotos HC. Essa menina eu conheci, ela tinha 17 anos de idade. Hoje ela deve ter mais de quase 50, talvez, 40 e poucos. Eu tinha 23 anos, ela tinha 17, ela já estava há 15 anos internada, porque ela teve paralisia infantil com 2 aninhos. Imagine uma pessoa 15 anos internada. Por mais que seja nutritiva a comida do hospital, ninguém merece durante 15 anos comer comida de hospital. Eu era recém-casado na época, eu tinha 23 anos, e eu ia para o hospital, chamava pizza e comíamos pizza. Virava à noite, às vezes, assistindo filme na televisão, comendo pipoca. E isso sempre com autorização do hospital, com a assistente social, com a nutricionista, né? Então, ela me considera o pai dela. E aí, que tipo de intimidade? Depois de muito tempo trabalhando no hospital, eu descobri que eu podia tirar esse paciente para passar o dia comigo. Então eu pegava ele de manhã no hospital, tirava ele do hospital e devolvia ele à noite. Muito fácil, era só conseguir uma ambulância voluntária, um médico voluntário, uma enfermeira voluntária, assinava um monte de papéis me responsabilizando pela vida dela, e eu tirei a Eliana um dia, várias vezes. A Tânia, falecida, foi mais vezes que ela. Várias vezes eu tirei ela para passar o dia comigo. Então o que eu fazia? Domingo de manhã, levava ela para a minha igreja. Então ela participava do culto pela manhã, almoçávamos na igreja, e à tarde a gente fazia uma escala. Da 1 às 2 vinham os adolescentes, das 2 às 3 vinham as crianças, e traziam presente, livro para ela ler, lápis de cor, e no final do dia eu devolvia ela para o hospital. A primeira vez que eu tirei no hospital, era a minha primeira vez também com essa responsabilidade. No meio do caminho, ela pediu para parar a ambulância. Imaginei, ela quer fazer xixi, ou algum procedimento que eu desconheça. Eu e o médico e a enfermeira tiramos ela da ambulância, e ela pediu para a gente levar ela perto de uma árvore, porque ela nunca tinha visto uma árvore de perto. Ela teve uma paralisia infantil com 2 anos, estava 15 internada, e a árvore que ela via era pela televisão, porque ela já não lembrava mais da árvore quando ela tinha 2 anos. Gente, uma intimidade dessa, eu tirar esse paciente para passar o dia comigo, é a melhor coisa. Na época, o prefeito ou governador, nem lembro, Mário Covas era vivo. Nós conseguimos o helicóptero dele emprestado e removemos ela para o interior de São Paulo para ela ir para o casamento do irmão. Gente, isso é um tipo de intimidade que só faz bem para o paciente. Então, você vai ver aí grandes... O Paulo era o único deles, dos 12. Paulo faleceu recentemente, você deve ter visto aí no Fantástico e tal. Ele era o único que tinha movimento de mãos. A Eliana não tem nenhum movimento do pescoço para baixo. Faz um favor para mim. Vem cá. Quando eu chego no hospital, ela quer, deixa esse braço bem mole, ela quer que eu pegue o braço dela, jogue atrás do meu pescoço, para ela ter a sensação de que está me abraçando, mas não tem nenhuma sensação, só toque no rosto. Então você vai ver em outras fotos que eu estou sempre assim com ela. É como se eu estivesse cumprimentando. É o único lugar que ela tem sensibilidade ao rosto. Mas o Paulo era o único que tinha movimento nos braços. Então, ele se interessava muito por tecnologia. Eu trabalhava na HP, eu consegui para ele uma doação de um computador. A primeira coisa que ele fez no computador foi desenhar a válvula que ele tem acoplada na garganta. Mas manja aquele tipo de desenho em 3D, que você vê a peça inteira assim?
A gente começou a ver a facilidade que ele tinha para a internet. Aí pagamos um curso para ele, fizemos uma vaquinha no hospital, compramos uma cadeira de roda eletrônica para ele. Meio período ele morava no hospital e meio período ele trabalhava na informática do hospital. Olha, o tipo de intimidade que só faz bem para um paciente, né? Então veja aí quantas oportunidades a gente vai ter. Esse é um testemunho que vale a pena contar. Quando a empresa, o meu sonho era trabalhar na HP, mandei currículo e uma certa vez me mandaram um comunicado que havia uma vaga se eu queria disputar. E eu fui. Chega lá, tinham 60 caras para a vaga. Uma vaga. Aí o gerente da vaga disse assim, quem ganhar a vaga vai passar uma semana no México, porque nós vamos implantar um sistema financeiro no Brasil que é igualzinho do HP México. Então você vai ter que passar uma semana no México para aprender o sistema. Eu falei, nossa, com 2 crianças pequenas, eu nunca viajei sem minha mulher e minhas filhas, mas uma semana é suportável. Passei pela primeira etapa, ficou 30 caras. Aí assim, bom, veio o gerente. Bom, vocês estão sabendo então que vocês vão ter que passar 2 semanas no México. Eu falei, era uma semana, agora é 2. Eu ganhei a vaga e fiquei 3 meses no México, sem minha esposa, sem minhas filhas. E outra, nessa empresa, no México, trabalhando lá, eu cheguei, eu não falava uma palavra em espanhol. Eu aprendi espanhol na marra. A primeira pessoa que me recebeu para me treinar ainda tinha aparelho nos dentes. Então você imagina, eu não entendia nada do que a mulher. Aprendi o espanhol na marra. Volto para o Brasil depois de 3 anos. A chefe do hospital, a capelã-chefe me liga. Uli, era Semana da Criança. Vamos fazer o multirão aqui. Evangelizar toda a internação infantil. Você pode vir quinta-feira? Olha, eu estou 3 meses longe do Brasil. A empresa não vai me negar um dia de folga. Pode contar comigo que eu vou. Quinta-feira. Você vai cair então, você vai entrar na oncologia. E eu falei assim, a Cristina deixou? Cristina era a enfermeira-chefe. Ela não deixava a gente entrar na oncologia de jeito nenhum. Eles fizeram químio hoje. Eles estão dormindo. Eles estão mal-humorados. Não deixava. Eu falei assim, a Cristina deixou? Não, está de férias. Conta comigo. Quinta-feira eu estou aí. Quarta-feira, meu chefe, o controller, chega para mim e fala assim, Uli, os mexicanos que te treinaram estão na Argentina desde ontem. Amanhã eles vão estar no Brasil, que eles vão te dar uma placa comemorativa, que você foi muito bom no treinamento. Fernando, amanhã eu não venho. Você esqueceu que amanhã eu te pedi o dia que eu vou estar no hospital? Uli, os caras vêm para o Brasil só para te entregar a placa, estão aqui na Argentina. Peguei e liguei para o hospital. Falei, não vai dar para eu ir. Você não pode ir? Não, porque aconteceu isso. Ela falou assim, e sexta? Eu falei, sexta eu posso. Sexta eu vou para o hospital. Chego na capelania e falei, vamos lá na oncologia? Não, não é oncologia, é cardiologia. Você falou que era oncologia. Não, oncologia foi autorizado ontem. Como você não veio, nós trouxemos outra pessoa no lugar. Hoje é o último dia, só sobrou cardiologia. Falei, mas cardiologia é só bebê transplantado. O meu trabalho não é com as mães. Mas já que sobrou, vamos lá. Entro na cardiologia. Assistência Social do Peru. Trouxe 2 meninos peruanos, com toda a família, para fazer transplante de coração. Foi a primeira vez que eu vi meus bonecos falando em espanhol com esses meninos. Deus me levou para lá para aprender a língua ou não? Não é tremendo? Não era para ser quinta, tinha que ser sexta. Esse estava na CTI. A visita foi tão boa para o outro, que o médico mandou trazer da CTI para a gente visitar também. Então veja, são essas circunstâncias, olha que campo evangelístico que é um lugar como esse. Né? Só para você respirar um pouquinho, nós vamos tomar uma aguinha, vamos no banheiro, daqui uns 10 minutinhos a gente volta, tá bom?